Governo provisório de Getúlio Vargas. O governo provisório de Vargas tem um projeto de reconstrução do Estado em direção a maior centralização política e modernização da economia. Então é um projeto nacionalista que visava encaminhar o Brasil para a industrialização. Porém, no início, Vargas teve que dar uma atenção à cafeicultura. O café ainda era o principal produto de exportação do Brasil. Então ele vai realizar a compra de estoques e a queima de milhares de sacas para manter os preços do produto. A economia ainda dependia do café. Nesse momento, então, nós temos também a questão operária. A classe operária começava a crescer, principalmente no estado de São Paulo, e tinha suas reivindicações. Era uma questão que merecia atenção. E para isso, Vargas já vai criar em 1931 o Ministério do Trabalho, para atentar para as questões trabalhistas, as questões operárias. E para governar os estados, Vargas nomeou tenentes. Tenentes passaram a ser, alguns tenentes do movimento tenentista, passaram a ser interventores nos estados. Aí então passaram-se 2 anos do governo provisório, e em 1932 nós tivemos a Revolução Paulista, ou Revolução Constitucionalista. A oligarquia paulista desejava retomar o poder político que tinha na Primeira República. A Revolução de 30 foi um movimento realizado pelas oligarquias dissidentes com os tenentistas. E nesse movimento quem saiu perdendo foi São Paulo. A oligarquia paulista perde seu poder político. E os paulistas desejavam retomá-lo. E propuseram algumas reivindicações, como por exemplo, exigiam um interventor paulista e civil, já que Vargas havia designado para São Paulo um interventor pernambucano e tenentista. Então os paulistas queriam um civil e paulista para governar São Paulo. Esse pedido foi atendido, e também os paulistas exigiam a reconstitucionalização do país, que o Brasil passasse a ser regido novamente por uma Constituição, já que com a Revolução de 1930 havia sido revogada a Constituição de 1891, a Constituição Republicana, a primeira Constituição da República. Então Vargas, já nesse meio tempo, publica um código eleitoral, ou uma lei eleitoral, definindo eleições para uma Assembleia Constituinte, que realizaria, que elaboraria a Constituição nova do país. E nesse código eleitoral já temos ali o voto feminino. Então as mulheres no Brasil passam a ter o direito de voto já em 1932, antes mesmo da Constituição de 1934. Então por esse código eleitoral promulgado por Vargas em 1932. Mesmo assim, os paulistas não estavam satisfeitos, queriam mesmo retomar o poder. E em julho de 1932 tivemos o início do movimento armado. A revolta começa então. São Paulo esperava a adesão de oligarquias de outros estados, mas isso não ocorreu. Os paulistas lutaram sozinhos contra as tropas federais. E por quase 3 meses. E aí então, após combaterem sozinhos por esse tempo, tivemos a rendição. São Paulo se rende, e Vargas evitou, porém, retaliações excessivas aos paulistas. No final, os principais líderes, os mais envolvidos, que foram banidos, em torno de 77 envolvidos foram banidos então. Assim tivemos a Revolução Paulista de 1932. E após isso, então, tivemos a formação da Constituinte, entre 1933 e 1934, que elaborou a Constituição, que foi promulgada em 1934. Então nós temos aí a Constituição com alguns pontos importantes a serem destacados nessa Constituição. Temos a manutenção do federalismo, apesar de haver uma tendência à centralização do poder, a dar mais poderes para o governo, mas nós temos a manutenção do federalismo. Voto obrigatório e secreto, estendido às mulheres. Porém, analfabetos eram impedidos de votar.
Criação da Justiça do Trabalho. A primeira eleição depois da promulgação da Constituição seria indireta, o que facilitou a eleição de Getúlio Vargas. Temos também ali um aspecto, a criação da Justiça Eleitoral, né? As leis trabalhistas foram colocadas também. Enfim, esses foram alguns aspectos da Constituição de 1934. E aí, após a promulgação dessa carta, nós temos o início do governo constitucional de Vargas. Assim, então, tivemos alguns aspectos desse governo provisório.